sei que a SIC Internacional transmite todas as semanas, de 15 em 15 dias, neste horário, para todo o país. Emissão ao vivo, em direto, dos estúdios em Newark, para todo o país, através das várias plataformas que alcançamos. O nosso telefone de estúdio é 973-589-3890. Hoje temos connosco o nosso comentador residente, Moisés Absan. Temos ainda em Portugal Miguel Reis, advogado, a quem vamos também colocar algumas questões. Vamos começar com a questão da imigração, numa altura em que estamos a muito poucos meses, a muito pouco tempo das presidenciais. Isso pode alterar em parte também aquilo que as pessoas que estão neste momento indocumentadas pretendem, que é a legalização, nem que seja temporária. É uma discussão que nós já tivemos aqui várias vezes, já que o imigrante indocumentado muitas vezes nem procura a cidadania, quer apenas a autorização de trabalho, nem que seja temporária, não é? É verdade, a maioria das pessoas ilegais aqui, que é mais importante para eles, é uma permissão de trabalho, porque com essa permissão de trabalho, a pessoa pode conseguir seguro social e também uma licença para dirigir o carro. Então, isso é muito importante. Claro, eles querem ser residente legal e, no futuro, um cidadão americano, mas para agora mesmo, para o problema que as pessoas têm hoje, a permissão de trabalho é mais importante. Permissão de trabalho é o mais importante que um indocumentado pode ambicionar. Sim. Aliás, diz também que Hillary Clinton, no caso de ser eleita, irá nos primeiros 100 dias, pelo menos, ter alguma ação relacionada com esta situação de impasse, que, sim, por enquanto, os juízes do Supremo Tribunal não conseguiram desbloquear. Não é? Sim, mas o que está acontecendo, o tema de imigração é tão importante nesse ciclo de eleições, que depois da eleição, aí vai ter um movimento dos dois lados, republicano e democrata. Agora, claro, se Donald Trump ganha, vai ter uns problemas, porque ele, de verdade, não tem interesse nos imigrantes. E se Hillary ganha, eles vão puxar para uma reforma. Mas eu creio que vai ser muito difícil para Trump ganhar a eleição. Sim. Aliás, as sondagens indicam uma diferença muito pequena, de 5 a 7 pontos percentuais, se Hillary ganhar estas eleições. O que temos que ter alguma atenção é, provavelmente, ao voto contra, que é o chamado voto de raiva, a abstenção, que é um problema que também pode prejudicar um ou outro. Sim, e também Bernard Sanders. Sim, ele já endossou hoje Hillary Clinton. Ele endossou hoje. Endossou hoje. Então, quando as pessoas que têm interesse no Sanders, se eles vão mudar para Hillary Clinton, aí você vai ver uma grande diferença de Hillary Clinton e Donald Trump. Já tivemos a discutir isso em off há pouco. Que se Sanders for o vice-presidente de Hillary Clinton, a situação está resolvida, não é? Sim, é. É mais que evidente. Agora tudo depende daquilo que a Hillary pretender nestas eleições. Em Portugal, Miguel Reis, apenas uma pergunta. Tenho aqui uma pergunta de um telespectador que me foi colocada esta semana, que diz que enviou um carro para Portugal há um ano. Esse carro foi em contentores para a Espanha. Ele trouxe o carro de Espanha para o Minho e tem esse carro numa garagem há um ano, ainda com matrícula americana. O que é que pode acontecer? Como é que é possível resolver este problema junto às autoridades portuguesas? Bem, isso é uma situação de contrabando de veículos automóveis. Isso é uma situação de contrabando. Se ele for apanhado, vai ser muito complicado. Não é isso que ele quer, ele só quer registrar o automóvel. Sim, está bem, mas ele não pode ter um automóvel, escondido em Portugal. O automóvel devia ter entrado cumprindo um conjunto de procedimentos legais. Qual é o conselho? Tinha que ter esse automóvel há mais de um ano, tinha que levar das autoridades americanas uma declaração dizendo que quando é que o comprou. Não, ele tem isso no seu poder, Miguel. Ele tem essa declaração. Agora pode voltar à fronteira. Só que ele tinha que esse direito de redução dos direitos, a isenção de direitos, dele só são titular as pessoas que regressem definitivamente a Portugal.
Pois, é Se o que ele vai viver- fazer este ano. Porque o ano passado ele só levou o carro e vai regressar este ano a Pois Portugal. tudo isso é ilegal. De qualquer modo, o que eu sugiro, porque há coisas em que há instituições que são melhores pela experiência que têm do que os advogados. Eu já tive muitos casos desses, já discuti muitos casos desses em tribunal, nomeadamente de cidadãos precisamente da América do Norte. O último foi até de um elemento, de um ilustre membro do Conselho das Comunidades Portuguesas de há uns anos. São situações muito difíceis, mas quem tem uma grande experiência nesta matéria São e os consegue despachantes, fazer não é? praticamente milagres é o Automóvel Clube de Portugal. Sim. Se for à internet e procurar importação de automóvel por imigrantes, encontrará um site do Automóvel Clube que diz importe com o ACP e não se importe com nada. Eu sei, porque já recorri a eles para clientes meus, que eles são extremamente eficazes. O Automóvel Clube Portugal aqui em Lisboa. Uhum. Ok, Miguel, deixa-me perguntar aqui uma coisa ao nosso comentador residente, Moisés Absam. Tenho aqui um e-mail que me enviaram hoje que diz: por favor, tente dar uma informação. É o seguinte: casando com alguém que vive noutro estado e a pessoa vivendo aqui, será que há forma de conseguir legalização? Este telespectador tem urgência em saber. Para a imigração aprovar um caso de casamento, os dois têm que viver no mesmo lugar. Você não pode viver em um estado e outra parte do casal viver em outro estado. Isso não aparece no casamento de amor. E eles vão negar esse caso. Sim. Portanto, ela reside em Newark e a outra pessoa está noutro estado. Eles têm que fazer uma decisão onde eles querem viver. Pois, agora casar em dois estados diferentes, viver em dois estados diferentes é quase impossível. Não, você só pode casar em um estado. Exatamente, mas como é que depois vai provar se não vivem juntos? Eles têm que ter um apartamento, têm que ter um contrato, têm que ter conta no banco, conta de telefone, Sim. seguro de saúde, seguro de vida. E depois a informação toda que as autoridades pretendem para que não haja erros depois, junto com a imigração. Não é? Se eles querem ver se esse casamento é verdadeiro, eles vão perguntar tantas coisas que você não pode imaginar. Eu estava, essa semana passada, em um caso em Mount Laurel. Eles têm um escritório de imigração aí. E não acreditei que esse homem, fiscal, perguntou quando foi a última vez que você tinha sexo. E eles Curioso. não sabiam o que falar. Sim. Eles nunca pensaram nessa pergunta. Sim. O que é muito complicado. E isso, de facto, é um problema extremamente complicado. E anos atrás, Luís, muitos anos atrás, Sim. eu tinha duas pessoas. Sim. Os dois eram estudantes. Um em Pensilvânia e outro aqui em New Jersey. E o casamento é verdadeiro, mas eles vivem em diferentes lugares, porque da escola. Sim. Então, nós falamos a verdade para o fiscal da imigração, mostrando todas as provas que tem um casamento grande. Ele falou, eu vou guardar esse caso. Quando eles mudam para viver junto, volta, eu continuo o caso. Eu tinha aqui uma telespectadora, estava a tentar ligar para mim agora. Eu creio que é sobre este caso de uma senhora que tem um namorado que lhe bate e que é abusada de violência doméstica. Não são casados, mas vivem juntos há 2 anos. Ela foi à polícia fazer queixa e agora ela pretende legalizar-se. É possível isso? Claro, se a pessoa vive com um homem ou mulher e é abusado, não tem que ser casado. A lei é um pouco diferente. Quando não é casado, tem que aplicar para o visto U, letra U. Sim. E depois, se isso está aprovado, em 2 anos, pode receber a residência legal. Mas para ser aprovado o visto U, você tem que ajudar o governo contra a pessoa que machucou você, para pôr ele na cadeia. Tem que então, pôr na cadeia, você claro. tem que ajudar. Claro. Se você dá testemunho, tudo isso, eles assinam um documento e depois a pessoa recebe o visto. Mas eu lembro-me que na Califórnia houve uma invasão de queixas por
assédio sexual e até por abuso sexual, de pessoas que não tinham contacto nenhum com as pessoas, mas que se queixavam de alguém, queixando-se dessas pessoas como se elas tivessem tido terem feito alguma tentativa de abuso sexual só para obterem esse visto. Isso é muito perigoso. Mas é complicado porque a pessoa tem que ir para a polícia e o procurador tem que fazer um caso contra a pessoa que abusou. E não... Mas lembra-se do caso do Big Dan, por exemplo? Okay. O caso do Big Dan, em Fall River, que uma portuguesa se queixou de ter sido abusada por 6 pessoas em cima de uma mesa de bilhar. E depois, mais tarde, isso foi um julgamento mediático que decorreu em Fall River, Massachusetts, e eu assisti a esse julgamento. E, afinal de contas, foi ela que inventou essa situação. É verdade. Isso é muito complicado. Isso é o problema. Claro, é muito mais fácil se a pessoa foi machucada, se quebrou um osso, bateu na cara, sim, claro. Tem marcas. Geralmente elas arranham-se, rasgam-se, é uma situação muito complicada. Isso aconteceu com essa... Sempre é complicado. Com essa mulher, que mais tarde morreu num acidente automóvel, mas que prejudicou a vida a 7 ou 8 pessoas, na altura, que estavam dentro daquele bar e que foram acusadas de violação em grupo. Foi muito complicado. E, afinal, era prostituta e, afinal de contas, a polícia e o tribunal... Aliás, a Jodie Foster protagonizou um filme baseado nessa história, The Abused, já há muitos anos atrás. Mas ela foi abusada nesse filme. Foi. E é importante saber que até que ponto é que isto, a lei num país é diferente de noutro país. Aqui, um caso de abuso sexual é altamente penalizado, não é? Sim. É altamente penalizado. Sim, muito Em bom. Portugal, como é que é? Nós temos uma situação, uma lei idêntica que protege as pessoas que forem vítimas de imigração ilegal ou vítimas de maus tratos. E o problema é justamente o de saber até que ponto é que as pessoas são mesmo vítimas ou não são jogadoras, não jogam a mentira em cima da mesa do juiz para obterem vantagens e para, digamos, passarem de um status de ilegalidade a um status de legalidade. Sim, mas um caso de violação, por exemplo, em Portugal. Miguel, há casos de violação que não têm praticamente quase penalização. Isso é uma coisa que nos preocupa. Não, quer dizer, uma pessoa que, sei lá, uma senhora que seja empregada doméstica de um cavalheiro, que viva em casa dele e que esteja numa situação de ilegalidade, é extremamente simples ela acusá-lo de assédio sexual ou de tentativa de assédio e com isso obter a sua legalização. Sim, mas eu estou-me a referir, por exemplo, a um caso que tu sabes, está no Manual de Jurisprudência, creio eu, de um facto que aconteceu no Algarve há muitos anos atrás, em que uma inglesa é violada no Algarve e o juiz que foi julgar o caso disse que a culpa é da senhora porque a senhora invadiu o coito do macho latino. Lembra-se dessa história? Sim, mas isso são coisas de outros tempos, são coisas... Sim, mas hoje ainda é um bocado assim. São coisas do tempo em que a mulher e o marido tinham um crédito conjugal sobre o outro, tinham o direito de exigir do outro uma prestação sexual, e isso acabou em Portugal. Sim, mas hoje um indivíduo que viola outra pessoa em Portugal... Hoje em Portugal é possível a mulher violar o marido e o marido violar a mulher, desde que não haja consentimento. Sim, mas o que eu pretendo saber, uma pena de prisão efetiva de quê? 2 anos? 1 ano? É o que tem acontecido? 3 anos? Hoje o casamento não tem que ter relações sexuais. Eu estou a falar de violação, Miguel. Violação. A violação é essencialmente um exercício de força contra a outra pessoa. Sim. E a violação é punida mesmo que ela não seja, ela carece de violência, mas ela é punida mesmo que não seja excessivamente violento, que seja um mero abuso. Sim, eu estou-me a referir a toda esta conversa, Miguel, é só apenas para... Um caso de violação nos Estados Unidos é penalizado pelo menos com 10 anos de prisão ou 15 anos de cadeia. É muito eu não tempo. sei dizer de cor quanto é que é. Sim, mas em Portugal nós vemos imensos casos destes que dá 5 anos, 4 anos, 10, 6, 2 anos, talvez até
vai para casa com uma medida de coação muito fácil, que é estar em casa com pulseira eletrónica ou com a obrigação de presença às autoridades. Às vezes o próprio tribunal não se convence que houve violação. Pronto, mas isso é o problema que nós temos em Portugal. Eu já entrevistei violadas e foi os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, não é? Porque uma mulher violada é uma coisa terrível. Voltando à imigração ilegal, havia aqui um grupo, agora há 2 semanas, foi descoberto um grupo de pessoas que importava trabalhadores para a agricultura do Nepal. Estes trabalhadores que são explorados como escravos e que foram trazidos por uma rede mafiosa de imigração ilegal, seguramente, apesar de não terem condições mínimas de integração, que vão ser legalizados e vão obter uma autorização de residência. Claro. Mesmo que não lhes seja garantido, garantida já percebi. um trabalho permanente. Miguel, deixa-me só fazer uma pergunta ao Moisés Absam. A violência doméstica, há muitos casos, tem tido muitos casos de violência doméstica. No meu escritório, eu creio que tem, não muito casos, mas eu tenho uma quantidade de casos. E aqui, nos Estados Unidos, embaixo das leis de imigração, uma pessoa que foi abusada tem muitos benefícios. Vamos falar que a pessoa está em deportação. Sim. Se pode provar isso, que foi abusada, eles vão terminar o processo e vai receber o green card. Sim. Se a pessoa entrou ilegal por a fronteira, casa com americano, normalmente não pode receber o green card dentro dos Estados Unidos, tem que sair fora e depois pedir uma dispensa para voltar. Se é uma pessoa abusada e é aprovado o caso, não tem que sair, recebe aqui mesmo. Então, aliás, vários polícias já me confidenciaram em Newark que a comunidade portuguesa tem imensos casos de abuso doméstico, de maus tratos. E já me disseram isso, e pessoas, sobretudo, homens que bebem e que depois chegam a casa e dão tareia na mulher. Isso, e têm problemas com os filhos por causa disso. Alguns filhos saem de casa. Ainda há um caso muito recente nesse. Se essa pessoa que foi abusada está ilegal no país, tem que pensar para falar com o advogado, porque tem uma oportunidade para receber o green card quando uma coisa assim acontece. Muitas vezes é o medo também, nem é uma questão de estar ilegal. Podem estar legal os dois, podem estar legais. Pode. E depois haver algum medo no meio desta relação, porque as pessoas muitas vezes vivem aqui também com alguma necessidade. Vamos saber o que é que nos diz um telespectador de New Jersey. Matilde, como está? Boa noite. Olá, boa noite. Diga, minha senhora, por favor. Boa noite, senhora. A minha questão era, eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Miguel Reis, de Portugal. Diga. Eu tenho um carro em Portugal. É português, não é americano. Sim. Mas eu pago todos os anos os impostos e ele está na garagem e a pessoa não anda com ele. O que será um dia se eu queira me desfazer dele? Não, a senhora não tem nada a ver uma coisa com a outra. O facto da senhora ter um automóvel obriga a pagar um imposto de circulação se ele circular. Se ele não circular, pode suspender, pode dizer que ele está na garagem, mas não está a circular. E se quiser vendê-lo, Miguel, no final? Pode vendê-lo quando quiser. Claro, não? Se a senhora não pagar o imposto, tiver declarado que o automóvel está a circular e não pagar o imposto, pode ser sujeito a uma execução fiscal e, se tiver uma casa em Portugal, até a casa lhe podem vender. Sim, o que a senhora quer saber é se pode vender o carro em qualquer altura. Com certeza que pode vender o carro livremente. Pode vender, minha senhora, sem qualquer problema, diz o Dr. Miguel Reis. Não tem problema. Ok, porque eu está legal que eu pago os impostos por ano, Claro, pago o sol, claro. o selo e pago os impostos dele. Claro. É só isso. Depois, quando quiser vender, pode vender. O imposto é que tem que... Desde que Não, a senhora paga o imposto todos os meses, todos os anos. todos os anos. Sim. Tem que Pronto, pagar o isso é imposto. fundamental. Não é sequer obrigado, se ele não circular, não é sequer obrigada a pagar o seguro, se ele não, se o carro estiver dentro da garagem. Agora há uma coisa... Terei que entregar as placas quando eu vender um dia? Não. Em Portugal, o automóvel tem as placas desde que é registado até que vai para a sucata. Se ele for para a sucata, as placas vão para a sucata, não são retiradas. Não são retiradas, é sempre a mesma matrícula em Portugal, minha senhora.
Ok, muito obrigada e Nada. uma boa noite. Boa noite. Agora, há uma coisa que é importante referir, é que em Não. Portugal não se pode, atenção, não se pode emprestar carro a ninguém. É muito importante referir isso. Muita gente chega lá, usas o meu carro e tal. Não é possível. Só o proprietário do automóvel e o seu direto... Luís, isso não é verdade. A pessoa que tenha um automóvel aqui, desde que tenha pago o selo e tenha pago os impostos, pode emprestar um automóvel a um amigo. Isso não há nenhuma limitação, é Olha, completamente nós- legal. Isso não, Estou a falar no seguro. Miguel, está-me a referir ao seguro. O seguro... exceto, e também pode usar desde que tenha o seguro, que é obrigatório, mas pode emprestar o carro a quem quiser. É que a ideia que nos chegou aqui é exatamente tu emprestar significava uma penalização grave. Isso Não, foi... aqui não. Aqui é Estamos a absolutamente trabalhar até nessa história. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque ainda não está devidamente... Aqui é absolutamente livre, podem emprestar o carro a quem quiser, só que Sim. se não tiver seguro é responsável, o dono do veículo é responsável pelos sinistros que causar. E Portanto, não tem nada a ver com seguros de carta, pois não? Não há, isso não existe. Pronto, então é uma coisa que nós vamos investigar, porque chegou-nos essa notícia de que era proibido emprestar carros a pessoas que não sejam de familiares diretos. A limitação é absolutamente lícito. É Pronto. absolutamente, exceto numa situação, que são o caso dos automóveis, das pessoas, automóveis que beneficiem de um estatuto fiscal privilegiado. Ok. É o caso dos automóveis importados, por exemplo, por deficientes, que não pagam impostos. Isso ok. não podem ser... Esses automóveis só podem ser usados pelo próprio beneficiário da isenção. É lógico, isso é absolutamente lógico. Mas, de qualquer maneira, ainda bem que esta situação foi aqui abordada, porque há muita gente a pensar que, de facto, não podiam emprestar carros a ninguém que não sejam familiares diretos. Ainda bem. O que é importante é voltar a salientar que as pessoas que sejam residentes fora da União Europeia têm que ter um representante fiscal em Portugal. Porque se houver uma falta de um pagamento do imposto automóvel ou de qualquer outro imposto, ninguém vai procurá-las nos Estados Unidos nem lhe vai mandar carta nenhuma. Pronto, isso é importante. Pode haver uma execução sem que as pessoas saibam e podem vender mais. Exatamente. Tenho uma pergunta para... Aliás, vou pedir às pessoas 973-589-3890, podem ligar-nos em qualquer altura, com perguntas relacionadas com o programa ou fora dele, no contexto que encontrarem, que acharem que é mais importante para desfazer alguma dúvida. Tenho aqui uma notícia de um casal que está nos Estados Unidos há 3 anos, a senhora está grávida, se a menina nascer, é menina, nos Estados Unidos, qual é a vantagem que ela terá em termos de imigração? Se só está aqui 3 anos, não tem a vantagem. Não tem. Não, porque para ter a vantagem, a pessoa que tem que estar aqui 10 anos ou mais. E também, para ganhar o caso, a criança tem que alcançar também 10 anos ou mais. Então, só para ter uma criança aqui, a lei não ajuda. Há uma coisa, pode ajudar ao fim de 20 anos, não é? Ou 21 anos. 21 anos o filho pode aplicar para mãe ou pai, mas o que acontece? Se eles entraram ilegal, sem visto ou sem o Visa waiver, sim. Visa waiver, eles têm que sair do país para receber o green card. Quando ele sai, não pode voltar para 10 anos e não existe uma dispensa para mãe e pais de cidadão americano. É incrível. É incrível, mas a lei é assim. É uma lei muito complicada. Portanto, posso fazer uma pergunta ao Moisés? Sim, força. Eu vou cobrar. Imagino que é uma criança de uma brasileira, filho de uma brasileira, Sim. E que os pais ou a mãe não quer registá-la no consulado do Brasil. Então, se ela nascer aí, fica apátrida. Não é? Se ela nascer nos Estados Unidos... Ela nasceu nos Estados Unidos. Se ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela não é brasileira, apesar de ser filha de brasileira, fica apátrida. Não é? Miguel, eu não sei, sinceramente. Se ela nasceu... Eu queria saber se a lei americana aceita, ou mais do que isso, protege a patridaria. Como é que se resolve este problema da patridaria? Não é? Vai ajudar. E a criança pode voltar para os Estados Unidos, mas se não tem ninguém aqui para tomar conta da criança, não é boa ideia. Você entende? Porque... Alô? Eu creio que tenho aqui um telespectador em linha. José, boa noite, como está?
Olá, José. Sim, boa noite. Sim, faz favor de colocar a sua questão. Eu queria fazer uma pergunta ao advogado que está em Portugal. Está a falar de Portugal. Eu Sim. tenho lá carros e eu estou a pagar, eu estou aqui, né? Paguei sempre os selos deles. Sim. E disseram-me lá que não que era obrigado a pagar o selo. Se eu não pago o selo, mesmo que não ande com eles. Mas eu estava a ouvir agora. Sim, sim, sim. Miguel, resposta. Eu não consegui ouvir, está muito distante. Eu já percebi. Se puder repetir. Se eu posso parar. Ok, eu vou colocar a questão ao Dr. Miguel Reis. O senhor tem um carro em Portugal, paga todos os anos o selo, mas ele só paga o selo se quiser porque o carro não circula. Pois, o carro não circula. Espera aí um bocadinho. Não, porque o automóvel está registado em nome dele, o selo é um imposto de circulação, mas que tem que ser liquidado, exceto se abater o automóvel. Portanto, se o automóvel for abatido em termos de registro, o imposto de circulação, que é o selo do carro, é obrigatório mesmo que o automóvel não circule. portanto, desde o momento em que o adquire para chegar com ele até a sua casa, há uma circulação. Se o automóvel não for abatido, do mesmo modo que há quem entenda, eu entendo que não, que o automóvel, desde que esteja ativo, tenha um registro ativo, também está sujeito à inspeção periódica. Não pode deixar de fazer a inspeção Portanto, periódica. o selo tem que pagar mesmo que o carro esteja parado, não é? Há quem sustente que a inspeção periódica também é obrigatória, porque imagina que o carro está na garagem. Se deixa passar o prazo da inspeção periódica, ele não pode ir para a via pública. Pois, também não pode, tem que ser inspecionado. Inspeção periódica. Portanto, segundo o que diz o Dr. Miguel Reis, o senhor tem que pagar o imposto de selo mesmo que o carro não circule. Está a perceber, Sr. José? Pois eu pago os seguros, pago tudo. Sim, o seguro é que pode não pagar, se não está... O seguro é que não é obrigatório se ele não circular. Sim, mas não tem que pagar, Sr. José. Inspeção, tudo. Pois, mas é a lei, portanto tem que ter mesmo que pagar o imposto de circulação. Está certo? Obrigado, hein? Portanto, a informação está dada, o imposto de circulação tem que ser pago, o carro circula a partir do momento em que o senhor o compra, portanto tem que circular, tem que pagar o imposto de circulação. Nem que seja dali até a sua casa, até o arrumar. Numa garagem, não, em princípio. Há aí uma exceção para os carros de coleção. Há muita gente aí que claro. uma pessoa que tem carros de coleção na garagem. Pois, Mas isso isso é é diferente. preciso ter um selo especial para os carros de coleção. Exatamente. Também o seguro é especial e é mais baixo. O seguro, muitas vezes, o carro circula pouco, anda pouco, portanto o seguro também. E o Automóvel Clube Portugal tem um protecionismo. Mas aí também é muito Depende do útil, valor, claro. Se for um carro de 100 mil e euros, tem outras vantagens. Deixa-me fazer propaganda do Automóvel Clube. É especialmente interessante para os imigrantes ser sócio do Automóvel Clube, porque o Automóvel Clube, a cota é muito barata e tem, nomeadamente, um seguro de saúde que custa, salvo erro, 30 euros por ano, que permite o acesso a todos os hospitais privados, aos grandes hospitais privados. Miguel, deixa-me só continuar com o Moisés Absam. DACA, há um dos nossos telespectadores e amigo, naturalmente, que já fez uma renovação do DACA. Sim. Ele agora já saiu de Portugal, já saiu dos Estados Unidos, já regressou, já fez uma viagem a Portugal. Sim. Agora, o que é que ele vai fazer quando tiver que renovar o DACA? Mas já não pode sair do país, pois não? Agora, tudo vai depender quem vai ser o próximo presidente, porque DACA é uma ordem executiva do presidente. Então, se não é Obama mais, e agora vamos falar Donald Trump, ele pode cortar todas essas coisas. Portanto, é bom que não saia. Não, melhor não sair. Porque, é melhor não sair. E quando chegar a renovação, é possível que haja uma nova renovação de mais 2 anos? Uma extensão? A probabilidade é que isso vai continuar até que tenha uma mudança da lei. A ideia do DACA é para deixar as pessoas esperar até que eles aprovam uma lei que chama DREAM Act, a lei de sonho para as crianças. E aí, quando eles aprovam essa lei, todas essas crianças vão receber o Green Card, vai ficar legal no país. Portanto, aí está a explicação detalhada. Temos mais um telespectador em linha. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, minha senhora, como está? Diga. Está? Estou a ouvi-la, diga. Olha, eu quero saber se
E quando empresta a uma pessoa que vai daqui dos Estados Unidos para lá, se podem conduzir com a carta americana? Resposta, Miguel Reis, é tão simples como isso. 6 meses. Durante 6 meses, sim. Exatamente, Ao fim de 6 meses. a pessoa qualquer pessoa que tenha uma carta dos países de uma convenção que regula Baixa a o seu emissão das televisor, minha cartas de senhora. condução, ao fim de 6 meses é obrigado a trocá-la por uma carta local. Portanto, pode conduzir, é tal como alugar um carro no aeroporto. Chega lá, aluga um carro, tem a sua carta de condução americana, a pessoa usa. vai- Não, não é isso que eu quero saber. Eu já percebo, a senhora tem um carro em Portugal e quer Tenho um emprestá-lo carro a em outra Portugal. pessoa. O carro está no meu nome. Sim, agora quer emprestá-lo a outra pessoa, não é? Se eu emprestar o carro a uma pessoa Com carta que americana. não tenha carta portuguesa, que tenha só carta americana, será que pode conduzir o meu carro? Ela Pode. pode guiar esse carro durante 6 meses. 6 meses, pode conduzir o seu carro durante 6 meses, não tem Durante 6 problema. meses. É quase a mesma coisa aqui. É a mesma coisa que aqui. Pode conduzir, Dona Maria. Minha senhora, tem que baixar o seu televisor, eu não o consigo ouvir. Temos um delay de 12 segundos. Que eu não estou no pé do televisor. Ah, pronto, é que... Então a senhora pode emprestar o seu carro. É que o conseguido foi este. O meu marido ia conduzir o meu carro e a polícia lá parou. Sim. E, no entretanto, ele mostrou a carta americana e onde lhe disseram que ele que não podia conduzir o carro de outra pessoa com a carta americana, tinha de ter a carta portuguesa. Está completamente errada essa informação. Pois. Tá? Só se, claro, pode haver uma outra coisa. É que pode acontecer que o seu marido tenha feito uma asneira que muitos portugueses do exterior fazem, que é pedir um cartão de cidadão ou um bilhete de identidade e dizer que são residentes lá na terra em Portugal. Aí é que não pode conduzir com carta americana. Esse é dos maiores erros que os imigrantes cometem e que agora até têm consequências porque lhes retiram direitos políticos. Sim. É que se a pessoa reside nos Estados Unidos, ela deve declarar e tem 30 dias para o fazer que reside na rua tal nos Estados Unidos. Sim, mas Não deixa-me pode colocar a declarar. questão mais facilmente a esta senhora. O seu marido tem cartão de cidadão residente em Portugal? Não tem cartão de cidadão, mas ele está nos Estados Unidos. Sim, e está lá no cartão de cidadão que está residente nos Estados Unidos? Sim. Então, olha, não tinham nada que a mandar, que a avisar que não podia conduzir, não é, Miguel? Claro que não, eles até podem consultar o cartão de cidadão por um dispositivo eletrónico de leitura óptica. Portuguesa, não a carta americana. Não tinham nada que o proibir de conduzir, nem dizer que era ilegal. É completamente errado. A polícia tinha de recusar, de lhe dizer não pode usar a carta americana, é se ele apresentou um documento de identificação dizendo que residia em Portugal. Claro. Uma pessoa Pronto. residente em Portugal não pode usar uma carta emitida por um outro país. Pronto, a informação está dada. Minha senhora, muito obrigado. Muito obrigada. A informação está dada neste caso. Miguel, como é que, aliás, Moisés, como é que nós podemos aspirar a ter uma lei de imigração já à vontade dos republicanos? Já não falo dos democratas. O que é que pode acontecer para os republicanos aceitarem a possibilidade de haver uma legalização que permita às pessoas ficarem pelo menos 2 anos neste país? É o mínimo que podemos exigir. O que acontece, muitos republicanos, eles querem ter uma reforma, porque eles sabem que é muito importante para o futuro. Esse país, mais e mais cada ano, As minorias. minorias estão aumentando todos os anos. E agora os hispanos são 16% das pessoas nos Estados Unidos. Então, o republicano sabe, se no fim eles não ajudam a fazer uma reforma, a probabilidade essa partida vai desaparecer. Portanto, mas os ilegais também fazem os seus impostos. Estão a vida a pagar impostos. E não têm direitos. Há aqui alguma ilegalidade também por parte do próprio governo. Não é lógico, a lei está quebrada e as pessoas que estão contra as leis de imigração parece que não entendem economia, porque os imigrantes, se eles
recebe a residência legal, eles vão começar a abrir negócios, fraturar mais dinheiro, Sim, pagar claro. mais impostos. As crianças vão para a universidade e vai ajudar esse país para aumentar a... Ainda hoje saiu uma notícia que dizia que 25% dos médicos que estão nos Estados Unidos são de outro país. são de outro país. É uma coisa que não tem, não, é inimaginável, não é? Eu tenho seguro Blue Cross Blue Shield. Aham. E eu estava procurando por um médico outro dia. E todos eram da China ou Índia. Sim, ou Índia, ou Paquistão, Ou Paquistão, ou sim. Filipinas, não é? Mas isso só demonstra que, de facto, os Estados Unidos precisam de formação, sobretudo de profissões desse género, dentro dos Estados O sistema Unidos. é mau. As pessoas A entram parte aqui... informática é a mesma história. Olha, a pessoa entra aqui com visto de estudante. Ele fica aqui 5, 6, 7 ou 8 anos, recebe mestrado, PhD, Depois vai embora. e o governo americano não deixa ele ficar aqui. Pois. Quer que ele volta para o seu país. Então, em inglês, eles falam assim, brain drain. Exatamente, exatamente. Porque É o escoamento do cérebro, não é? o cérebro vai para outro lugar. Tem que achar um caminho Sim, claro. para essas pessoas ficar aqui e trabalhar aqui, ajudar esse país. Mas não para Quer eles... dizer, fazer o que fez a Alemanha em determinada altura. Muito boa noite, Teixeira. Olá, boa noite. Boa noite, faz favor. Olha, a minha pergunta é o seguinte. Caro. É sobre Tá. essa conversa que vocês tiveram aí da pessoa conduzir com a carta americana em Portugal. Você está em Portugal. Ora, muito bem, vamos pôr os pontos nos is. Muitas pessoas estão a ouvir este programa e as pessoas ficam embaralhadas. Isso se deu comigo. A lei diz que a pessoa pode conduzir 6 meses em Portugal com a carta americana. Sim. Agora vamos ver um problema que se deu comigo. Eu tenho os 2 passaportes. Eu chego a Portugal, apresento o passaporte europeu. Sim. Não carimbo, eu saio, não há Sim. controle nenhum. Sim. Eu agarro no carro, a polícia manda-me parar. Apresento a carta americana. Ele diz-me, então o senhor pode conduzir 6 meses. Muito bem. Sim. Mas quando é que o senhor entrou em Portugal? Onde é que há uma prova que o senhor entrou em Portugal ontem? O senhor pode estar aqui. Olha, é uma pergunta muito pertinente, pá. importante. É uma Sim. pergunta muito pertinente. Diga, É pertinente a pergunta, deixa responder. diga ao senhor para responder. Diz, Miguel, por favor. Miguel, ficámos sem comunicação ou não? Só pretendo saber se ficámos sem comunicação de Miguel Reis. Eu creio que sim. Ficámos sem comunicação de Miguel Reis. De qualquer maneira, a pergunta sobre este caso, Teixeira, nós vamos responder daqui a alguns minutos quando retomarmos a ligação com o Dr. Miguel Reis, está bem? Pronto, Obrigado, então, obrigado. Portanto, isto é exatamente o que se passa em relação a automóveis. É que os portugueses costumam levar o carro para a sua terra, não é? E depois têm um determinado período de tempo para legalizar o automóvel. E têm que provar quanto tempo é que ele trabalhou aqui, se ele vai definitivamente para Portugal ou não. Portanto, se ele for definitivamente, tem direito a levar o seu carro sem pagar impostos. Sim. Se não vai, não pode levá-lo. Portanto, vai pagar impostos Muito alto. muito altos. Yeah. E isso é exatamente a grande preocupação das pessoas. Eu já sabia que a conversa ia desbundar nisto, mas o que é certo, essa é exatamente a verdade. Aliás, eu sou do tempo em que os imigrantes portugueses, nos anos 60, levavam o seu carro dos Estados Unidos para Portugal de férias. Portanto, o carro demorava 15 dias a chegar, passavam lá um mês e regressava de novo o carro aos Estados Unidos, só de férias. E também hoje ainda é possível fazer isso. Portanto, aí não tem que pagar impostos, mas eu sou desse tempo em que o carro ia de férias com os imigrantes a Portugal durante um mês e demorava mais 15 dias para lá chegar. Eu tenho alguém em linha também? Não tenho, neste momento não tenho ninguém ali. Mas poderia ser mais algum automóvel, não é? Yeah. Ainda não há nenhuma lei relacionada com imigração que tenha automóveis no meio, mas qual é a esperança de nós termos uma reforma o mais depressa possível? Eu creio que é uma grande possibilidade para ter uma reforma no próximo ano, porque tudo que a gente lê aparece que 2017. Donald Trump não vai ganhar. Sim. Porque você veja o que ele faz. Ele falou uma coisa um dia, falou outra coisa próximo dia. O próprio Partido Republicano não gosta dele. Então, no fim, Hillary vai ganhar. Se ela ganha, nós temos que também ver quem vai ganhar as duas casas O chambers. Senado e o Congresso. Isso é mais importante até. Yeah, porque hoje nosso grande problema é que os dois estão controlados por republicanos. Claro.
E se o No Senado demócrata... pode haver 10 mudanças de lugar este ano. Sim, se o demócrata recebe de volta o Senado, vamos ver, vai ter Ou o muitas Congresso, leis claro. para Há ajudar. leis que podem ser alteradas. Pronto, é tudo aquilo que tínhamos para lhe dizer. Eu peço desculpa ao nosso telespectador Teixeira de Newark, que nos fez a pergunta, mas ficámos de repente sem, creio que sem bateria no sistema do iPad que tínhamos aqui a funcionar e não foi possível o Miguel Reis responder à pergunta. Mas com certeza absoluta que no próximo programa iremos abordar essa questão da pessoa que entra em Portugal sem saber, ou sem saberem as autoridades, quando é que essa pessoa entrou. Apenas pode prová-lo com o bilhete de avião, é a única coisa, se houver de facto necessidade disso. Mas não tem oportunidade, não tem possibilidade de provar quando é que entrou, porque o passaporte não foi carimbado. Pode apenas, podem-lhe perguntar com o passaporte é que saiu dos Estados Unidos, e então dizer que um passaporte americano então mostra lá. Mas também pode ser uma hipótese. Mas, geralmente, os serviços de fronteiras não funcionam assim. Vão-lhe perguntar, olha, chegou quando? Então a pessoa diz abertamente que chegou e pedem-lhe um carimbo. Não existe prova. Esta é a verdade. Esperamos que nas próximas... Vamos entrar de férias, não é, Miguel? Sim. Moisés. Vamos entrar de férias e creio que vamos ficar algumas semanas sem programa, mas... Sim, mas vamos voltar. Vamos voltar. Só espero é que esta situação se possa resolver no mínimo espaço de tempo e que, de facto, haja a possibilidade de muitas das pessoas que estão connosco possam resolver a sua vida e resolver os seus problemas de imigração com a maior brevidade possível, já que é, de facto, uma situação que já se arrasta há longos anos, desde 1986, desde que Ronald Reagan Foi fez 88. Sim. Ronald E a Reagan. última vez que tinha uma reforma pequena foi em 2001. Portanto, a reforma de Ronald Reagan foi em 88 e foi importante para os Estados Unidos, que legalizou cerca de 4 milhões. 3,2 milhões de pessoas. Portanto, é aquilo que Mas se espera. dessa vez Exatamente. nós temos 12 milhões. 13 milhões, 14 ou 15 milhões, quem sabe? Vamos lá ver quantos entram mais até ao próximo ano. Vão entrar pelo menos mais 1 milhão, portanto, na altura serão 15 milhões ou 14 milhões. Sim. É exatamente isso. Foi um prazer estar consigo. Vamos voltar na próxima semana com o programa que vamos ter aqui, especial informação. E depois entraremos em período de férias a partir de agosto, durante algumas semanas, para depois voltarmos ao seu contacto e, naturalmente, continuarmos a falar de imigração e de outros temas jurídicos que geralmente apresentamos neste programa para todo o auditório. Uma boa semana para aqueles que vão estar connosco no especial informação da próxima terça-feira e voltamos depois de uma próxima oportunidade. Boa noite.